Boa noite. Boa noite. Na véspera da votação do Senado, Dilma pede ao Supremo Tribunal Federal para anular o processo de impeachment. Procurador-geral propõe ao STF derrubar a liminar que obriga a Câmara a votar pedido de impeachment de Temer. Mesa diretora da Câmara quer a renúncia do deputado Valdir Maranhão. Ontem ele anulou a votação do impeachment e depois voltou atrás. Senado discute neste momento a cassação de Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, preso na Operação Lava Jato. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra o ex-senador Gin Argelo e os empreiteiros Léo Pinheiro e Ricardo Pessoa. Ex-assessor do governo Alckmin não comparece. Comissão da Assembleia continua parada no caso da máfia da merenda. Sem definição dos vereadores, Haddad libera o Uber por decreto. Taxistas bloqueiam a Avenida 23 de Maio. O prefeito Fernando Haddad liberou os aplicativos como Uber em São Paulo. A votação do assunto já havia sido adiada 2 vezes na Câmara Municipal. Vereadores contra a liberação dizem que vão recorrer da decisão do prefeito. Taxistas interditaram diversas vias da capital em protesto. A reação foi imediata. Com os carros, taxistas bloquearam o viaduto do Chá em frente à prefeitura. A pé, o grupo, que nem era tão numeroso, fechou o trânsito na Líbero Badaró e na Avenida 23 de Maio, no Vale do Anhangabaú. Perto dali, outro grupo fazia piquete, tentando convencer outros taxistas a aderir ao protesto. Esse, que não concordou, foi atingido por um ovo no para-brisa. O decreto, que será publicado amanhã, determina que os serviços de aplicativo, como o Uber, terão de pagar cerca de 10 centavos por quilômetro rodado. É uma taxa para usar o sistema viário. A quantidade de quilômetros permitida será equivalente à distância que 5.000 táxis percorrem no dia a dia. Mas o número de carros nas ruas pode ser maior do que isso, já que muitos motoristas de aplicativos não rodam o dia inteiro. A prefeitura não vai interferir no preço da tarifa e diz que se houver queda acentuada no movimento dos táxis, pode diminuir a quantidade de créditos vendidos e aumentar o preço do quilômetro. Nós entendemos, pelo número de táxis hoje disponíveis para cada 1.000 habitantes, que o número de táxis em São Paulo é insuficiente para atender a demanda, que, na nossa opinião, crescerá com os novos serviços. As empresas de aplicativo terão de compartilhar informações com o poder público, como itinerário e tempo da viagem. Uma outra medida que foi anunciada pode prejudicar quem anda de ônibus. É que, para compensar os taxistas, a prefeitura decidiu liberar para eles, em qualquer horário, os corredores e as faixas exclusivas. No caso das faixas, os táxis vão poder circular mesmo sem passageiro. Não compensa porque o valor que vai ser cobrado para a nossa tarifa é R$ 2,70. Eles estão cobrando 13, 14 centavos por cada quilômetro rodado. População quer custo, quer preço mais barato, né? O táxi vai ser cada vez mais sucateado. A gente não vai ter como bancar os custos da manutenção do carro. Existe uma planilha de custos para se bancar um carro. Pneu, óleo, tarifa, tudo. A gente tem as taxas do DTP que a gente paga. A restrição de horário para os táxis tinha sido adotada no ano passado por interferência do Ministério Público Estadual. É que estudos mostraram que os táxis atrapalham os ônibus nos corredores e tornam a viagem mais demorada. O procurado do Ministério Público Estadual não se posicionou sobre a liberação da circulação dos táxis em faixas e corredores de ônibus. E o trânsito continua complicado em São Paulo, na 23 de maio, onde acontece um protesto de taxistas. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem outras informações. Carla. Olha, a princípio, os manifestantes tinham fechado a Avenida 23 de Maio. Depois de uma negociação com a polícia, eles aceitaram liberar uma faixa em cada sentido. E essa é a condição do momento.
Mesmo assim, o reflexo no trânsito é grande, é um longo congestionamento aqui na região do Vale do Anhangabaú, com mais de 3 quilômetros de filas no sentido Santana e outros 3 quilômetros no sentido aeroporto. A gente vê ali os motoristas no piquete tentando persuadir outros taxistas a participar desse protesto, e quem não concorda é hostilizado. Bem, motoristas do chamado táxi preto, que é a categoria que foi criada há pouco, no ano passado, também participam do protesto. Eles reclamam da concorrência do Uber Black. Bem, no decreto, a Prefeitura também regulamenta o serviço de aplicativo da carona solidária. Mas, pela regra, essa modalidade não pode visar lucro, ela pode apenas ratear, dividir as despesas da viagem. Bem, em tese, o decreto do prefeito Fernando Haddad pode ser derrubado pela Câmara Municipal, mas precisa do apoio de 37 dos 55 vereadores. E eu lembro que o prefeito tem maioria na casa. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Estudantes de escolas técnicas fizeram um protesto no centro de São Paulo contra os cortes na educação e o desvio da verba destinada à compra da merenda escolar na rede estadual de ensino. Segundo a Secretaria da Educação, uma escola e uma diretoria de ensino da região oeste estão ocupadas. Já o Centro Paula Souza informou que 13 escolas técnicas seguem ocupadas. O caminho foi definido pelos estudantes em assembleia. Nos prédios, pessoas acompanhavam o ato dos estudantes que exigem merendas em todas as escolas técnicas de São Paulo. A Polícia Militar e agentes da CET fizeram bloqueios no trânsito. A primeira parada foi em frente ao Centro Paula Souza, sede da autarquia que administra as escolas técnicas e as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Comerciantes da região fecharam as portas com medo de violência. No ponto de ônibus, a espera pelos coletivos foi maior. Vai atrasar um pouco a minha vida. Respeito o direito de quem está protestando. Com certeza. Eu não faço, mas não sou contra quem faz. Os manifestantes interditaram as principais vias do centro e da zona norte de São Paulo, como o cruzamento das avenidas Tiradentes e do Estado. Eu acho um absurdo, uma hora dessa, hora de trabalhar, a gente está atrasada para trabalhar. A passeata terminou exatamente onde os manifestantes planejaram, aqui no Parque da Juventude, na Zona Norte, onde a unidade da ETEC também está invadida por estudantes do ensino médio. E quando a gente para a rua, a gente também consegue chamar a atenção do trabalhador, porque às vezes o trabalhador no dia a dia, na correria, não consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. E a reunião da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo não aconteceu hoje por falta de quórum. Além da ausência dos deputados, o ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto Santos, conhecido como Moita, também não compareceu à reunião da comissão. Ele é investigado por suspeita de participação na máfia da merenda. Diante da ausência dele, o grupo do movimento Minha Sampa entregou um documento à presidente da comissão, Rita Passos, do PSD, com 20 mil assinaturas, pedindo a abertura de uma CPI para investigar os desvios. Em 17 estados e no Distrito Federal, houve protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em São Paulo, as manifestações travaram as principais vias da cidade e o trânsito ficou caótico. As manifestações foram lideradas por sindicatos e movimentos sociais, entre eles CUT e MST. Em São Paulo, a Marginal Tietê foi bloqueada entre as pontes Tatuapé e Aricanduva, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Na Avenida 23 de Maio, 2 faixas no sentido do centro da cidade foram interditadas após os manifestantes queimarem pneus. No Rio de Janeiro, a rodovia Rio Santos foi totalmente fechada às 6h30 da manhã. Os manifestantes atearam fogo em pneus e uma grande cortina de fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas. A via ficou interditada cerca de 20 minutos. No Espírito Santo, as manifestações aconteceram no centro de Vitória e na BR-262 em Viana, próximo à capital. No centro de Vitória, o grupo de manifestantes fechou a avenida em frente ao Palácio Anchieta, sede do governo do estado, por volta das 6 da manhã e colocou fogo em pneus. O trânsito foi interditado. A manifestação só terminou por volta das 9 horas. 3 jornalistas foram agredidos durante o ato no centro de Vitória. De acordo com a Secretaria de Segurança, o homem que deu socos e pontapés nos profissionais foi levado para a delegacia.
Em Brasília, os manifestantes também atearam fogo em pneus para bloquear as rodovias BR-070 e a BR-020. Diversas estradas do Rio Grande do Sul foram fechadas. Na BR-386, pneus também foram queimados. A Advocacia Geral da União entra com recurso no Supremo Tribunal Federal para anular a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, marcada para amanhã no Senado. O ministro Teori Zavascki será o relator do caso. Na ação, um mandado de segurança, o governo argumenta que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment em retaliação a Dilma e ao PT, porque não ficaram ao lado dele quando foi alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética. Segundo o governo, isso teria viciado o processo. A Advocacia Geral se baseia ainda em decisão do próprio STF, que suspendeu o mandato de Eduardo Cunha e o afastou da presidência da Câmara na semana passada. O próprio reconhecimento já feito pelo Supremo Tribunal Federal de que ele agia com desvio de poder, inclusive tendo praticado, como disse, atos a posteriori dele ser réu, mostram indiscutivelmente a nulidade de todo este processo. Então essa é a razão pela qual nós estamos impetrando, neste momento, o mandado de segurança. O ministro José Eduardo Cardoso negou que esta nova tentativa de anulação do impeachment no Supremo seja a chamada bala de prata do governo. Segundo ele, ainda há muitas questões a serem levadas à justiça. Quando você tem, enquanto pessoa física, um direito seu atingido, até quando você judicializa? Até quando você puder para evitar a injustiça. Até quando você puder para evitar que seus direitos sejam pisoteados. É o que faremos na defesa da senhora presidente da República. E amanhã, durante flashes em nossa programação e ao longo dos telejornais, a TV Gazeta vai trazer todas as informações sobre a votação do impeachment no Senado. Mesa diretora da Câmara dos Deputados pede a renúncia do presidente interino Valdir Maranhão do Partido Progressista. Ontem de manhã, ele anulou a votação que aprovou o pedido de impeachment e no fim da noite, diante de fortes reações, voltou atrás. Apenas a deputada Luísa Erundina, do PSOL, defendeu a permanência de Maranhão, mas como suplente, ela não tem direito a voto. Todos os demais argumentam que Maranhão não tem mais condições políticas de presidir a Câmara. Investigado na Operação Lava Jato e outros inquéritos policiais, a situação dele se agravou ontem ao acatar um recurso do governo e mandar paralisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Diante da forte repercussão negativa, revogou sua própria decisão. Na reunião de hoje, ele pediu desculpas. Os membros da mesa também propuseram a Maranhão como alternativa o afastamento do mandato por 120 dias. Caso ele renuncie, haverá novas eleições para primeiro vice-presidente da Câmara. Se entrar em licença, o segundo vice-presidente, o deputado Giacobo, do PR do Paraná, assumirá a presidência interina da Câmara nesse período. O presidente efetivo, Eduardo Cunha, está suspenso das funções e do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal. Valdir Maranhão assumiu o comando da casa na semana passada, após o Supremo Tribunal Federal afastar o deputado Eduardo Cunha. Maranhão se comprometeu a dar uma resposta até amanhã. O Partido Progressista, Partido de Maranhão, também pressiona o deputado a renunciar ao cargo de presidente interino da Câmara. Em troca, ele ganharia um tratamento menos rigoroso e evitaria uma possível expulsão da legenda. Parte dos parlamentares do PP quer Maranhão fora do partido. DEM e Solidariedade já entraram com representações pedindo a cassação do deputado no Conselho de Ética. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai convidar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, atualmente afastado do mandato e do cargo, para depor no dia 18 ou 19. Por ser um convite, o deputado não é obrigado a comparecer. Ele também poderá ser representado por seu advogado. Em seguida, o relator Marcos Rogério, do DEM de Roraima, vai ter 10 dias úteis para apresentar seu parecer. Cunha é acusado de quebra de decoro parlamentar e pode ter o mandato cassado. O processo se arrasta na comissão desde novembro. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomenda a derrubada da liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou à Câmara dos Deputados o exame do pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer.
Janot considera que a liminar extrapolou o pedido que chegou ao STF. Segundo ele, o advogado mineiro Mariel Marley Marra, autor da ação, havia pedido a suspensão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, alegando possível ligação com Temer, por causa da edição de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou a ação de Marra e o advogado entrou com recurso no Supremo. Por liminar, Marco Aurélio determinou a Cunha que instalasse uma comissão para analisar o caso de Temer. Janot afirma que o advogado não teria pedido a continuidade do impeachment de Temer por meio de liminar, como decidiu Marco Aurélio. Segundo o procurador, existem diferenças entre a situação de Dilma e a de Temer, porque os decretos assinados pelo vice são anteriores à mudança da meta fiscal. Na Câmara, o pedido de impeachment de Temer está parado. Os líderes partidários não indicaram os membros da comissão. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a votação do impeachment. Dilma Rousseff chega à véspera da votação em que os senadores decidirão sobre o afastamento dela do cargo por até 6 meses, como personagem da crônica de uma derrota anunciada. Dilma almoçou hoje com Lula. Em meio a muitas dúvidas, os dois digeriram uma certeza: o jogo no Senado já está jogado. Com casa cheia, são necessários os votos de 41 dos 81 senadores para que Dilma seja afastada. Isso já está assegurado. Mas os partidários do impeachment tentam aproximar este placar dos 54 votos, que é a quantidade de votos que são necessários para o afastamento indefinitivo de Dilma no final do julgamento. Seria uma demonstração de força. Dilma chegou a esse ponto depois de ter exercido o poder de forma autocrática. O governo de Dilma teve mais boca do que ouvidos. Em meio a muitos erros, Dilma cometeu um equívoco capital. Ela não teve humildade. Dilma jamais se considerou parte do problema. O Brasil é que era o problema dela. Junto com o governo Dilma, afunda o projeto político de Lula, que era baseado na tese segundo a qual a felicidade dos brasileiros dependia da eternização do PT no poder. Ocorre com Lula um fenômeno curioso. Ele se acha uma coisa, mas a reputação dele indica que ele virou outra coisa. Lula vai agora prestar contas à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao juiz Sérgio Moro. Depois de 13 anos de PT no poder, Lula tornou-se um típico político brasileiro, grosso modo falando. Boa noite. Mudando um pouco de assunto, um artefato explosivo foi deixado em uma van escolar aqui na capital paulista. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foi deslocado para a Rua Coronel Oscar Porto, na região do Paraíso, e encontrou o artefato explosivo em sacolas dentro da van. A rua ficou totalmente bloqueada. O motorista afirmou ter sido sequestrado por criminosos que fugiam da polícia após uma tentativa de assalto frustrada. Ele diz ter sido obrigado a levar o grupo até uma região periférica e teria liberado em seguida. Após o sequestro, o motorista diz que voltou ao serviço. Somente após deixar todas as crianças na escola, ele encontrou as bananas de dinamite em um dos bancos da van e acionou a polícia. O GAT retirou o material com segurança e ninguém ficou ferido. A via foi liberada por volta das 10h30 da manhã. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Superior Tribunal de Justiça que a Polícia Federal investigue 5 assassinatos ocorridos na Zona Sul de São Paulo em maio de 2006, que ficaram conhecidos como crimes de maio. Segundo a Procuradoria, 5 homens foram assassinados no Parque Bristol, em São Paulo, após serem atingidos por tiros disparados por pessoas encapuzadas. Os crimes ocorreram no dia 14 de maio de 2006, durante onda de violência do PCC contra as forças de segurança do Estado. Segundo a petição, a cena do crime teria sido alterada, sugerindo a forma de atuação similar a uma série de outros assassinatos que vinham acontecendo no Estado por
parte de grupos de extermínio composto por policiais militares. Mas o caso foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo pela ausência de provas. No documento, Janot acusa os investigadores paulistas de falhas e omissões gravíssimas. A Secretaria da Segurança Pública do governo de São Paulo esclareceu que a investigação das mortes ocorridas em maio de 2006 foi feita corretamente, com apuração final pelo Ministério Público de São Paulo e Poder Judiciário. Os drones são cada vez mais populares e podem ser vistos por toda parte, mas ainda não existe uma legislação específica sobre o uso do equipamento no Brasil. Uma feira em São Paulo discute a regulamentação e mostra as principais novidades do setor. Lá vem a libélula, aliás, o libélula. É o nome desse drone projetado só para localizar e combater focos do mosquito da dengue. Ele é fabricado totalmente no Brasil. Ele tem aqui um lugar para a câmera e um lugar para o veneno. Ele encontra com a câmera os focos da dengue, desce próximo a esses focos e lança o veneno lá. Já este outro drone, também fabricado aqui, é para uso na agricultura. Ele decola de uma espécie de catapulta, pulveriza plantações com larvicida e depois pousa utilizando um paraquedas. Você não tem pista de decolagem de pouso em qualquer lugar, você não tem área aberta em qualquer lugar. Então você decolar de uma catapulta, você pode decolar no meio de um milharal, no meio da soja, no meio do algodão. E pousar, você pode pousar em cima do algodão, em cima da soja, não tem problema nenhum. Só que nenhum chamou mais atenção do que esse modelo fabricado na Suíça. 2 metros de comprimento e capacidade para transportar até 50 quilos de suprimentos. O preço, R$3,5 milhões de reais. Entre os mais acessíveis, este modelo chinês. Por cerca de R$5 mil, o usuário pode fazer vídeos caseiros e também profissionais. É praticamente um smartphone voando. Ele consegue detectar um objeto e seguir aquele objeto num espaço. Ele tem essa carinha de brinquedo, mas é uma máquina que voa. A segunda edição da feira traz a São Paulo mais de 70 expositores nacionais e da América Latina. Este é o primeiro ano que as empresas brasileiras fazem uma projeção real de quanto o setor deve crescer até o final do ano. E não é pouca coisa não, serão R$200 milhões. E se depender da capacidade de voar dessas belezuras, alguém duvida que o setor vai continuar lucrando e subindo, mesmo diante da crise econômica? Em muitas operações em que se usava helicópteros e aviões, o drone pode ser usado até com vantagens, não só econômicas, mas como de qualidade de informação. Isso já demonstra num tempo de crise em que há necessidade de se reduzir custos. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro já definiu algumas regras para o uso desses equipamentos. Mas a regulamentação pela Agência Nacional de Aviação Civil, que passou por uma consulta pública no ano passado, deve ser anunciada até o fim do primeiro semestre. Todo esse trabalho normativo que está sendo feito, tanto por parte da ANAC quanto por parte do DCEA, considera o espaço aéreo segregado para essas aeronaves. Mas os critérios, eles visam também a proteção da aviação tripulada. Voltamos a falar sobre a manifestação de taxistas que interrompe várias faixas na Avenida 23 de Maio. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem as informações. Carla. Olha, os manifestantes permanecem aqui na região central de São Paulo. Eles bloqueiam o viaduto do Chá em frente à prefeitura, também a rua Líbero Badaró e parte da Avenida 23 de Maio, que segue com um trânsito lento, já que apenas uma faixa de cada lado está liberada. Mas a impressão que a gente tem é que o trânsito já melhorou bastante na comparação com meia hora atrás. Bem, é um piquete, né, dos taxistas para convencer os colegas que passam por ali a participar do protesto. Quem não aceita é hostilizado. A todo momento eles lançam fogos de artifício, enfim, sinalizadores. A gente observa também que há um pouco mais à frente ali alguns carros da polícia, também há homens do batalhão de trânsito, mas ninguém interfere. A polícia não interfere, apenas acompanha esse protesto que começou no início da tarde. Com vocês no estúdio.
O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-senador Jim Argelo e também os empreiteiros Ricardo Pessoa da UTC, Léo Pinheiro da OAS, já condenado na Operação Lava Jato. Os três são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. O ex-senador está detido em Curitiba há quase um mês. Segundo o Ministério Público, ele pediu propina para a UTC e para a OAS. Em troca, barraria a convocação de executivos na CPI da Petrobras. O empresário Marcelo Odebrecht, que também já foi condenado, desta vez não se tornou réu. Segundo Moro, as provas contra ele são frágeis. Na véspera da votação do pedido de impeachment no plenário do Senado, a presidente Dilma Rousseff volta a dizer que vai lutar até o fim e considera o processo uma espécie de violência contra a mulher. Dilma participou da abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília. Novamente, ela recebeu militantes em um evento oficial e foi aplaudida. Dessa vez, já iniciou seu discurso falando do impeachment. A história ainda vai dizer quanto da violência contra a mulher, quanto de preconceito contra a mulher tem nesse processo de impeachment golpista. A votação do pedido de impeachment no Senado amanhã pode afastá-la do mandato por 6 meses. A presidente disse que não está cansada de lutar. Eu asseguro a vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças, usando todos os meios disponíveis. Jamais passou a renúncia pela minha cabeça. Dilma também voltou a atacar Eduardo Cunha e o vice Michel Temer. Eu não estou cansada de lutar, eu estou cansada dos desleais e dos traidores. Nós temos de dar nomes aos bois. Este é um processo conduzido pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em aliança com o vice-presidente da República. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quinta-feira passada eu estive aqui e denunciei uma tentativa de golpe feita pela Marina Silva, a rede, numa proposta ao Supremo para afastar o Eduardo Cunha, que estava embutida a possibilidade do Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal, aceitar a denúncia e, com isso, criar problemas para o processo do impeachment. Houve uma grita geral que isso não era verdade. Bom, 2 fatos confirmam que era verdade. O primeiro fato foi a tentativa de anular a votação em que 367 deputados federais, num comparecimento com somente 2 ausências na Câmara, adiantaram o processo entregando-o ao Senado. E hoje, o Procurador-Geral da República recomendou que não se aceitasse uma decisão unilateral, monocrática, do mesmo Marco Aurélio Mello, tentando abrir um impeachment absurdo contra o vice-presidente Temer. Agora, a Dilma acaba de dizer, e você ouviu, que ela vai usar todos os meios é judicializar, e o Zé Eduardo Cardoso já disse que vai judicializar o tempo todo, e mais você não sabe o que, como essa tentativa absurda de anular uma votação com a decisão de um presidente interino, que é o Valdir Maranhão. O Valdir Maranhão já voltou atrás. A mesa da Câmara, a comissão, já decidiu que a decisão dele, encaminhando, pegando de volta o processo do Senado, nada vale. Ele mesmo já assinou um distrato disso e já fez autocrítica. Ou seja, está tudo esclarecido que foi uma tentativa de golpe. Outras virão. O discurso da Dilma é muito claro. A Dilma acusa o sexismo. Nunca vi uma coisa tão absurda na minha vida. Insiste na tese do golpe. E cada vez que o Zé Eduardo Cardoso vai ao Supremo,
ele dá mais uma prova de que não é golpe, que tem plena defesa, que estão tendo todas as garantias. As garantias não são mais as nossas. A presidente da República resolveu nos sabotar o Brasil, ficando no palácio e colocando no palácio manifestantes que protestam contra o impeachment dela. Essa que é a verdade. Existe uma atitude, sim, golpista dela e do seu entorno, para que ela fique no lugar e mantenha a boquinha dos companheiros. Eu volto aqui na quinta-feira que vem, direto ao assunto. Até... O plenário do Senado analisa agora a cassação do senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido. Ele é acusado de quebra de decoro por tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer que pede a cassação de Delcídio. Para que ele perca o mandato, são necessários 41 votos dos 81 senadores. A votação será aberta. Delcídio foi preso em novembro do ano passado. Em uma conversa gravada, ele aparece oferecendo R$50 mil à família do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e propondo um plano de fuga. O objetivo era convencer Cerveró a não fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O senador ficou quase 3 meses preso. Ele foi solto em fevereiro, após fechar um acordo de delação premiada. Hoje as temperaturas não subirão muito, ficaram em torno dos 24 graus aqui em São Paulo e ainda pode chover de forma localizada. E para amanhã teremos mais mudanças no tempo. Vamos ver então em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Amanhã ainda deve chover forte no litoral leste do Nordeste e também aqui em São Paulo. É que a frente fria está avançando do sul em direção aqui ao sudeste e com isso o ar seco volta a predominar e afastar as chuvas em toda a faixa oeste do sul do Brasil até o sul do Mato Grosso do Sul. Mas em compensação, deve chover forte entre o leste de Santa Catarina, centro do Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, sendo que o tempo fica mais fechado entre o leste paranaense e o sul paulista. Nas outras áreas do Brasil, poucas mudanças em relação a hoje. Predomínio de sol e chuvas pontuais, com exceção ali da região central, onde o tempo continua bastante seco. Máxima amanhã só de 20 graus em Porto Alegre e em Curitiba. Já em Vitória faz até 34 graus, em Natal 29 e em Palmas máxima em torno dos 36 graus. Aqui em São Paulo a frente fria reforça as áreas de instabilidade que já estavam sobre o estado. Por isso, chove a qualquer hora, já desde cedo, em quase todas as regiões paulistas. Só no norte e na faixa leste, que chove só a partir da tarde, mas a chuva deve vir em forma de temporais com raios e ventania. As temperaturas caem um pouco e não passam dos 24 graus em Presidente Prudente, dos 26 graus na cidade de Bauru e na região de Sorocaba, máximo em torno dos 23 graus amanhã. Aqui na capital, as temperaturas vão cair mais nos próximos dias. Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Na quinta-feira, mínima de 17 e máxima só de 22, com o tempo bem fechado. Por isso, na sexta-feira, o dia amanhece só com 14 graus e não faz mais que 19 durante o dia. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram um aumento nas mortes causadas pelo vírus H1N1. Até o dia 30 de abril foram registradas 411 mortes por H1N1 no Brasil. Em relação ao relatório divulgado na semana anterior, o aumento foi de quase 42%, com 121 mortes a mais notificadas. Na região sudeste, a mais atingida pela doença, foram diagnosticadas com H1N1 1.279 pessoas, sendo 1.130 apenas no estado de São Paulo, onde 42 pessoas já morreram da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, até sexta-feira, todos os estados do país já terão recebido 100% das doses da vacina. Devem tomar a vacina pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias e doentes crônicos. O presidente Barack Obama vai fazer visita histórica a Hiroshima como parte da viagem à Ásia no fim do mês.
Barack Obama vai ser o primeiro presidente americano a visitar Hiroshima desde que a cidade japonesa foi devastada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Obama vai ao Parque Memorial da Paz, dedicado às dezenas de milhares de vítimas da bomba. Não está previsto um pedido oficial de desculpas. A 10ª viagem de Obama à Ásia inclui uma reunião do G7 no Japão e uma visita ao Vietnã. E o comentário de política internacional é com João Batista Natali. Então quer dizer que Barack Obama vai visitar a cidade de Hiroshima. Foi lá que os americanos soltaram a primeira das 2 bombas atômicas que provocaram a rendição do Japão. Isso acabou com a Segunda Guerra Mundial. O avião que lançou a bomba foi um B-27. Era um quadrimotor com um bico redondo, bico todo envidraçado, como se fosse uma varanda de um apartamento com vista panorâmica. A tripulação chamava o avião de Enola Gay e a bomba tinha o apelido de Big Boy. Ela foi carregada num compartimento entre os trens de pouso. Parecia inofensivo. Tinha o tamanho de uma caixa com garrafas de vinho. Matou 140 mil pessoas. E foi o ponto de partida para aquilo que a humanidade conheceu como equilíbrio do terror. Os países que tinham um arsenal nuclear chantageavam os outros países que estivessem nessa mesma condição. Se você soltar uma dessas bombas no meu território, eu solto uma outra bomba no seu. Ninguém foi o suficientemente louco para soltar. Eram basicamente os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria entre as superpotências foi a guerra do medo. Eu cheguei a viver tudo isso muito de perto. Quando eu morava na Europa, minha casa ficava a 1 quilômetro de um entroncamento ferroviário importante, onde poderia cair um SS-20 soviético. O SS-20 era um míssil que voava baixinho e que carregava uma ogiva que era um filhote tardio da bomba de Hiroshima. Passaram-se os anos e ainda não aprendemos a lição. Países mais pobres, como a Índia e o Paquistão, também têm hoje a bomba atômica. Eles estão ao lado da Coreia do Norte, que é bem mais pobre ainda. A visita de Obama ao Japão poderia ser uma viagem ao passado, uma visita a um museu, mas não será apenas isso. O pesadelo de Hiroshima continua nos nossos cálculos e vai ser assim até que as negociações multilaterais pelo desarmamento consigam desmontar a última bomba atômica. E ainda estamos longe desse objetivo. Infelizmente, muito longe. É assim que o mundo gira. Boa noite. A votação do relatório da medida provisória sobre acordos de leniência estava prevista para a tarde de hoje, mas não aconteceu por falta de acordo na comissão mista. A medida provisória perde a validade no dia 29 deste mês. A medida tem como objetivo alterar regras para que esses acordos sejam firmados. O acordo de leniência é feito entre o poder público e uma empresa acusada de estar envolvida em um cartel ou um esquema de corrupção. O infrator se compromete em colaborar com as investigações e, em troca, tem benefícios como a redução da pena e a permissão para participar de novas contratações públicas. As investidas para mudar a lei anticorrupção na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o jurista Modesto Carvalhosa, que foi professor na Faculdade de Direito da USP e autor de inúmeros livros, dentre eles o Livro Negro da Corrupção, que foi prêmio Jabuti em 1995. Obrigada, professor, por estar conosco. E hoje, essa grande expectativa sobre a votação da mudança na medida provisória que teve tanta reação quando foi baixada pela presidente Dilma em dezembro do ano passado. Com o adiamento dessa votação e a possibilidade até de não conseguirem votá-la, o senhor respira aliviado? Eu respiro muito aliviado, porque a medida provisória 703 é uma forma de ressuscitar as empreiteiras que estão envolvidas em corrupção, notadamente aquelas que estão no cartel da Petrobras, as 27 empresas, e que desde o começo do ano de 2015, a presidente Dilma tem, através de decretos, portarias e leis mesmo, e agora através da medida provisória, fazer com que ficasse legalizada a conduta dessas empresas para o efeito de elas voltarem a contratar com o Estado, sem qualquer problema, quer dizer, só assinando um pseudo acordo de leniência que consta da medida provisória e ainda mais gravemente
do relatório do deputado Paulo Teixeira, no sentido de que, pagando uma multazinha e dizendo que vai ser muito boazinha daqui adiante, que não vai mais praticar corrupção, pode voltar a retomar todos os contratos de empreitadas que foram superfaturadas, foram objetos de aditivos que levaram só na Petrobras 42 bilhões de prejuízos, além dos 6 bilhões e 200 de propina. Tudo isso é previsto e contemplado pela medida provisória 703. Agora, professor, o deputado Paulo Teixeira, né, ontem, ele rebateu as críticas que foram feitas, e não foram poucas, e inclusive com adjetivação pesada, que era uma aberração. Mas ele chamava a atenção que é a proteção. A própria presidente Dilma, quando baixou a medida provisória, fez uma referência a uma proteção aos trabalhadores. Que os trabalhadores dessas empresas corruptas, corruptoras, que essas empresas não poderiam pagar pelo crime cometido pelos empresários, pelos diretores. E era uma forma de atenuar, para não atenuar a pena sobre as empresas, para não inviabilizá-las e que elas continuassem sendo um mercado de trabalho expressivo. E essa é uma função social da empresa. Esse argumento faz sentido? Tem consistência? Nenhum, porque a função social da empresa está prevista no artigo 170 da Constituição, em que ela realmente contribui para a coletividade, para a sociedade, para o Estado. Uma empresa corrupta, ela não contribui para a coletividade, ela não contribui para a sociedade, nem para o Estado. Ela simplesmente tira recursos do Estado, cria uma situação de falta de possibilidades para as demais concorrentes dela de operarem no setor que elas cartelizaram e cria uma série de procedimentos de suborno e de propinas e de apropriação por subfaturamento de lucros que são absolutamente ilegais, que não tem nenhuma contribuição, nenhuma função social. Empresa corrupta não tem nenhuma função social, conforme a Constituição, modo que dizer que elas teriam função social de empregar as pessoas, a mesma coisa dizer que a máfia não pode ser dissolvida porque ela emprega milhares de pessoas. Ou o jogo do bicho também não pode ser combatido porque emprega milhares de pessoas. O narcotráfico, o narcotráfico também, milhares de pessoas. Então, isto é uma aberração absoluta e uma vontade que ela tem e que o governo do PT demonstrou ultimamente de manter todos os privilégios do oligopólio natural dessas empreiteiras. A corrupção. Eu tenho visto de forma recorrente que corrupção é inerente ao poder, que isso não é prerrogativa do Brasil, que nós sabemos que em muitos países, grande parte, há denúncias de corrupção, a maneira como a coisa é conduzida pode ser diferente. Entretanto, corrupção aparece sempre nessa relação público-privada. Eu quero ouvir do senhor o seguinte: as denúncias de corrupção no poder público brasileiro, elas vêm de longe. Governos passados, muitas denúncias de corrupção, sabidas e não sabidas. Na época da ditadura militar, não tivemos denúncias porque havia a censura. Então, não sabemos de nada o que aconteceu propriamente. O que eu quero saber é se pode-se comparar, se é justo afirmar que, pelas denúncias da Lava Jato, o volume da corrupção atualmente no Brasil, no governo Lula, no governo Dilma, foi de fato muito maior do que em governos anteriores. Nós temos elementos objetivos para fazer uma afirmação como essa, ou essa é uma afirmação injusta por ser politizada? Não, a questão é a seguinte: sempre houve corrupção porque existe uma interlocução direta entre os agentes públicos e os empreiteiros. A vida inteira houve no Brasil esse tipo de interlocução que leva realmente a um procedimento de corrupção, ora como corrompidas, ora como corruptores das empreiteiras. Porém, nunca no Brasil anteriormente um governo estabeleceu uma política baseada unicamente na corrupção. Quer dizer, o governo do PT, a partir de 2003, manteve uma política de se apoiar
na corrupção para manter o tipo de regime de alianças que ele manteve e também para o efeito de enriquecer o Partido dos Trabalhadores, enriquecer todos os membros do Partido dos Trabalhadores, ou as pessoas que foram indicadas para os cargos em confiança. Enfim, é um governo voltado para a corrupção, tanto assim que a medida provisória 703 prova que é um governo que tem a política da corrupção na base e no fundamento da sua própria atuação. Diferentemente dos outros governos que não tinham essa política racional da corrupção como base da sua atividade. O senhor teme que a Operação Lava Jato, considerando os resultados que tem apresentado, atingindo pessoas que jamais no país se viu serem atingidas e apenadas, como está acontecendo, tanto no universo político como no setor privado, no universo empresarial, o senhor teme que a Operação Lava Jato possa ser esvaziada e não prossiga com a mudança de governo, sendo aprovado o impeachment, saindo Dilma Rousseff, entrando Michel Temer, que possa haver uma investida no sentido de abafar e reprimir a Lava Jato? Eu tenho a impressão que não é essa a atitude que será tomada pelo governo que vai entrar na quinta-feira no poder. Porque eu tenho a impressão que a Lava Jato é uma atividade em que a sociedade acredita e que a única base de confiança política que a sociedade tem é na Lava Jato. Querer desmoralizar a Lava Jato seria absolutamente absurdo, embora tenhamos o precedente. O senhor teme que isso possa acontecer? Não temo, eu acho que não. Eu acho que o governo que virá aí não vai fazer isso, porque a população vai se mobilizar inteiramente e vai também destruir o governo futuro que vier aí se acontecer isso. Porque na Operação Lava Jato é a razão da destruição do governo do PT, através das manifestações populares de apoio que teve. Portanto, o governo não vai ousar, o novo governo, de fazer qualquer medida contra a Lava Jato, em hipótese alguma, sob pena de ele mesmo tornar-se uma vítima dessa conduta. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado. Estela. A polícia de São Paulo está à procura de um homem que aplica golpes nos moradores de Higienópolis, bairro onde vivem muitos judeus. Francisco Danilo Cordeiro Rocha se apresenta como judeu e afirma que está levando documentos de uma sinagoga para os moradores. O golpista encontra facilidade em invadir os apartamentos das vítimas porque faz parte de um costume judeu permitir que as pessoas subam aos imóveis sem autorização. Um rapaz de cerca de 20 anos, alto, magro, moreno, olhos azuis e que costuma usar calça e camisa social, uma bolsa de grife e ainda um kippá, o chapéu dos judeus. Com sotaque estrangeiro e sem levantar suspeitas, Seu Fernandes abriu o portão para ele no prédio onde trabalha há 15 anos em Higienópolis, bairro nobre da capital. Chegou anunciando o nome do morador, a gente deixou subir, só que ele não foi para a unidade, ele foi para outra unidade, que é de uma senhora. Desta vez, o jovem levou dinheiro e joias. E assim, sem autorização de um morador específico, o falso judeu já entrou em vários condomínios. Na rua Itacolomi, por exemplo, foram pelo menos 2 prédios. Esses casos já vêm ocorrendo desde outubro do ano passado. E a última tentativa do golpe do chamado falso judeu ocorreu na sexta-feira passada, aqui nessa rua, também em Higienópolis. De acordo com a polícia, ele já tinha sido preso em fevereiro deste ano por receptação de celular e acabou saindo da prisão pagando fiança. O advogado dele prometeu identificá-lo ainda esta semana. A polícia conseguiu chegar ao nome de Francisco Danilo Cordeiro Rocha, mas não está confirmado. Entre os judeus, há a discussão sobre como segurança e religião podem andar juntos. Um dos pontos é que há tradições como não encostar em aparelhos elétricos entre o finalzinho de sexta-feira e o sábado. Eu mesmo, como judeu, já fui barrado em sinagoga por uma questão de segurança. E eu entendo isso. Não justifica a gente se expor numa situação dessa.
Enquanto isso, o seu Fernandes já tem claras as recomendações de como proceder com pessoas de kippah ou não, mas sem autorização para subir. Não entendeu o interfone, não importa seja amigo, seja pai, seja mãe, seja quem for. Até filho, o filho mora nos Estados Unidos, veio passear, não identificou, não deixou o nome, não atendeu o interfone, do portão para fora. A seguir, resgate das vítimas de deslizamento na China. Bombeiros retiraram 3 funcionários de construção que ficaram soterrados. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Anita Pasques. Começamos com São Paulo, que vai enfrentar amanhã, pelas quartas de final da Libertadores, o Atlético Mineiro no estádio do Morumbi. Anita. Boa noite, Estela. É isso mesmo, gente. Agora há pouquinho o São Paulo treinou lá no estádio do Morumbi e o presidente do São Paulo, o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, aproveitou para comentar sobre a arbitragem na Libertadores. Vamos ver. O quarto árbitro, que é sempre local e não deveria ser, foi ele quem assediou e intimidou o nosso banco durante toda a partida, foi ele quem provocou a expulsão do nosso assistente técnico de Léo, foi ele quem pediu ao juiz que expulsasse o Caleri, e tudo isso ficou muito claro para nós. E é uma situação assim que, para um grande futebol, que é o que nós pretendemos, não deve ocorrer. Bom, basicamente o São Paulo agora entrou com uma representação na Conmebol só para registrar isso que ele comentou, né? Mas o Edgardo Balsa, que é o técnico do São Paulo, elogiou o árbitro de amanhã, então a gente espera que não tenha nenhum tipo de problema. Questão polêmica. Assim como o São Paulo, o Atlético Mineiro está neste momento fazendo um reconhecimento do gramado no estádio do Morumbi. Isso aí, gramado que, aliás, foi muito elogiado pelo goleiro do Atlético, o Vitor. Ele comentou que o segredo para o time mineiro fazer uma boa partida é aproveitar a qualidade do campo do Morumbi, que dá velocidade à bola e também muita agilidade para o toque de bola entre os jogadores. A delegação do Galo desembarcou ontem em São Paulo. Vamos conferir a expectativa dos jogadores para esse importante duelo. O primeiro jogo é muito importante, né? A gente pode ou selar a nossa classificação, né, dependendo do resultado, ou ficar uma situação muito ruim, que é o que a gente não quer, né? Então acho que a gente vai entrar focado, sabendo que vai ser difícil contra um grande adversário, mas o Atlético está preparado. Já é até um pouco clichê falar isso, mas é um jogo de 180 minutos, né? Nada se decide aqui, né? Mas muita coisa pode se encaminhar. Então é um jogo para se jogar com inteligência, ter paciência. São Paulo vai tentar pressionar, vai tentar vir no ímpeto da torcida, então a gente tem que ter inteligência para estar bem colocado dentro de campo, mas também não abrir mão de fazermos aquilo que nossa equipe sabe fazer, que é jogar futebol, é tentar jogar para frente, tentar surpreender o adversário, né? A gente não vem aqui para empatar o jogo, vem para buscar um resultado, então é jogo para se jogar com inteligência e com bastante organização. É um confronto que promete, os ingressos já estão vendidos, né, Anitta? É isso mesmo. É o que o Vitor falou, jogo para concentração, até porque o Edgardo Balsa comentou, a torcida é a maior arma do São Paulo amanhã. É isso. Vamos aguardar, então. Muito obrigada. Obrigada a você, até amanhã. Para você. E é com você, Juliana. Aliás, no Corinthians, a gente vai com o Corinthians
Ok, no Corinthians o próximo compromisso é só domingo contra o Grêmio, pela primeira rodada da abertura do Campeonato Brasileiro, mas o time deve ter uma baixa, não é isso? Tô querendo despedir de você antes, desculpa, viu, Não tem problema, estamos falando de despedida, né? É isso mesmo, gente. O zagueiro Iago foi punido por 30 dias depois de ser pego no exame antidoping. Segundo Fernando Solera, presidente da Comissão de Doping da CBF, o resultado da contraprova solicitada pelo Corinthians deu positivo para a betametasona, substância utilizada para tratar de uma inflamação no joelho do jogador. Segundo o clube, o medicamento foi prescrito pelo Departamento Médico do Corinthians e consta na súmula da partida contra o Santos, que foi realizada no dia 6 de março pelo Campeonato Paulista. Portanto, o Iago vai ficar de fora aí da estreia do Campeonato Brasileiro. Agora sim, um beijo. Agora sim, confundi. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora é com você, Juliana. Bombeiros da China resgatam 3 funcionários de construção soterrados numa vala que desabou com as chuvas. O acidente aconteceu numa obra da província de Hubei, no centro da China. A vala de drenagem desabou quando os homens trabalhavam em meio à chuva forte. Os bombeiros chegaram em 4 minutos. Eles usaram as mãos para cavar e chegar aos homens. 2 deles estavam semi-enterrados e um terceiro estava totalmente coberto pela terra. Todos foram resgatados com vida. E uma última notícia, Delcídio do Amaral teve o mandato cassado. A votação no Senado foi encerrada agora há pouco. 74 senadores votaram a favor e houve apenas uma abstenção. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nos vemos daqui a pouco em nossa edição das 10. Até já. Eu volto amanhã. Até lá, uma boa noite para você. Hoje, 10h30 da noite, Fabrício Carpinejar entrevista a chefe Bel Coelho em A Máquina.